Olá, mulheres! Aqui é Célia Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos para o capítulo de número 8 do livro Humildade, a Beleza da Santidade, de Andrew Murray. Vamos lá? Capítulo 8. Humildade e pecado. Pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. A humildade é frequentemente identificada com penitência e contrição. Como consequência, parece não haver outra maneira de cultivar a humildade a não ser mantendo a alma ocupada com seu pecado. Aprendemos, penso, que a humildade é algo diferente e além disso. Vimos no ensinamento de nosso Senhor Jesus e das epístolas do Novo Testamento quantas vezes a virtude é mostrada sem nenhuma referência ao pecado. Na própria natureza das coisas, na relação completa da criatura com o Criador, na vida de Jesus como ele a viveu e a compartilha conosco, a humildade é a própria essência da santidade, como o é da bênção. Isso é a destruição do ego pela entronização de Deus, onde Deus é tudo, o ego é nada. Mas, apesar de esse ser o aspecto da verdade que senti ser especialmente necessário destacar, preciso dizer de maneira rápida o que a profundeza e intensidade do pecado do homem e da graça de Deus dão à humildade dos santos. Temos apenas de olhar para um homem como o apóstolo Paulo, para ver como, através de sua vida como um homem remido e santo, ele vive inextinguivelmente a profunda percepção de ter sido um pecador. Conhecemos as passagens nas quais ele se refere à sua vida como um perseguidor e blasfemo. Eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 9 e 10. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Efésios 3, 8. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1, 13 e 15. A graça de Deus o salvou. Deus nunca mais se lembrou do seu pecado. Mas Paulo nunca poderia esquecer quão terrivelmente havia pecado. Quanto mais ele se regozijava na salvação de Deus e mais sua experiência da graça de Deus o preenchia com alegria indizível, mais clara era sua percepção de que ele era um pecador salvo e de que a salvação não tinha significado ou doçura, exceto pelo fato de ele ser um pecador, fazer com que isso lhe fosse preciso e real. Nunca, nem por um momento, ele poderia esquecer que foi um pecador que Deus tomou nos braços e coroou com seu amor. Os textos que acabamos de citar frequentemente, são citados como a confissão de Paulo de seu diário pecar. Você tem apenas de lê-los atentamente em seu contexto para ver quão pouca relação eles têm com isso. Esses versículos têm um significado amplamente profundo, pois se referem ao que dura pela eternidade e dará seu profundo e suave som de assombro e adoração à humildade, com a qual o remido adora diante do trono como aquele que foi lavado de seus pecados no sangue do Cordeiro. Nunca, nem mesmo na glória, ele pode ser outra coisa a não ser um pecador redimido. Nunca, nem por um momento nessa vida. O Filho de Deus pode viver na luz plena de seu amor, a não ser quando sente que o pecado, do qual foi salvo, é seu único direito e título para tudo que a graça prometeu fazer. A humildade com a qual primeiro ele apareceu como um pecador diante de Deus adquire um novo significado quando ele aprende como ela o tornou uma criatura. E depois, continuamente, a humildade na qual ele nasceu como uma criatura tem sua mais profunda, mais rica forma de adoração na memória de que deve ser um monumento do maravilhoso amor redentor de Deus.
a verdadeira importância do que essas expressões de Paulo nos ensinam, vem-nos todas mais fortes quando reparamos o notável fato de que, através de toda a sua trajetória cristã, nunca achamos, da ponta de sua pena, nem mesmo naquelas epístolas em que temos suas mais intensas confissões pessoais, qualquer coisa como confissão de pecado. Em nenhum lugar há menção de fraqueza ou defeito. Em nenhum lugar alguma sugestão aos seus leitores de que ele tenha falhado em obrigação ou tenha pecado contra a lei do perfeito amor. Ao contrário, há passagens, não poucas, nas quais ele vindica a si mesmo em linguagem que nada significa senão apela para uma vida sem falta diante de Deus e dos homens. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. 1 Tessalonicenses 2,10. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. 2 Coríntios 1,12. Isso não é um ideal ou uma inspiração, é um apelo para aquilo que sua verdadeira vida foi. Por mais que possamos considerar essa falta de confissão de pecado, todos admitiram que isso tende a apontar para uma vida no poder do Espírito Santo, tanto que raramente é percebida ou esperada em nossos dias. O ponto que desejo enfatizar é este, que o próprio fato da carência de tal confissão somente dá mais força para a verdade de que não é no pecar diário que o segredo da humildade profunda será encontrado, mas na habitual posição, nunca, nem por um momento, pode ser esquecida, a qual tão somente a mais abundante graça manterá mais distintivamente vivo o fato de que nosso único lugar, o único lugar de bênção, nossa única posição de habitar diante de Deus tem de ser aquela daqueles cuja maior alegria é confessar que são pecadores salvos pela graça. Com a profunda recordação de Paulo de haver pecado tão terrivelmente no passado, antes de a graça encontrá-lo e a consciência de ser guardado de pecar presentemente, estava continuamente ligada à lembrança permanente do poder oculto do pecado, sempre pronto para aparecer, e só afastado pela presença e poder de Cristo, que habita interiormente. Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Essas palavras de Romanos 7 descrevem a carne como ela sempre será. A gloriosa libertação de Romanos 8,2. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, a qual me havia capturado. Não é nem a aniquilação, nem a santificação da carne, mas uma vitória contínua dada pelo Espírito quando ele mortifica os feitos do corpo. Como a saúde expele a doença, a luz traga as trevas e a vida vence a morte, o habitar interior de Cristo, através do Espírito, é a saúde e luz e vida da alma. Mas com isso, a convicção da possibilidade de abandono e perigo sempre tempera a fé de alguém na ação passageira ou contínua do Espírito Santo, dando-lhe aquele senso simples de dependência que faz a fé superior e alegra as criaturas com uma humildade que vive apenas pela graça de Deus. Todas as 3 passagens anteriormente citadas mostram que foi a maravilhosa graça dada a Paulo e da qual ele sentia necessidade a todo momento, que o humilhava tão profundamente. A graça de Deus que estava nele e o capacitava a laborar mais abundantemente do que todos os outros, a graça para pregar aos idólatras as insondáveis riquezas de Cristo, a graça que sobrepujava abundantemente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus, isso era essa graça da qual é a própria natureza e glória, ser para pecadores, a qual mantinha tão intensamente viva a consciência de ele ter pecado uma vez e de ser sujeito a pecar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20.
Isso revela quanto a própria essência da graça é tratar com o pecado e afastá-lo. E como ela deve sempre ser, quanto mais abundante a experiência da graça, mais intensa consciência de ser um pecador. Não é o pecado, mas é a graça de Deus, mostrando a um homem e sempre o lembrando de que foi pecador, que irá mantê-lo verdadeiramente humilde. Não é o pecado, mas é a graça que me fará de fato conhecer-me como um pecador e irá fazer do lugar da mais profunda auto-humilhação do pecador o lugar que nunca deixarei. Temo que haja muitos que, pelas fortes expressões de autocondenação e autoacusação, têm buscado humilhar-se e têm de confessar com pesar que um espírito humilde, um coração de humildade que é acompanhado de bondade e compaixão, de mansidão e tolerância, ainda está tão longe como sempre esteve. Estar ocupado com o ego, mesmo na mais profunda autoaversão, não pode nunca nos livrar do ego. É a revelação de Deus, não apenas pela lei condenando o pecado, mas pela sua graça, libertando dele, que nos fará humildes. A lei pode quebrar o coração com temor, mas é apenas a graça que trabalha aquela doce humildade que se torna uma alegria para a alma, como sua segunda natureza. Foi a revelação de Deus em sua santidade, aproximando-se para fazer a si mesmo conhecida em sua graça, que fez Abraão e Jacó, Jó e Isaías curvarem-se tão baixo. É a alma na qual Deus, o Criador, como tudo da criatura, do nada ser desta. Deus, o Redentor em sua graça, como o tudo do pecador, em sua pecaminosidade, é esperado e confiado e adorado, que irá encontrar a si mesma tão preenchida com sua presença, que não haverá lugar para o ego. Somente então a promessa poderá ser cumprida. A altivez do homem será rebaixada e só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías 2:11. Isso é o pecador habitando na plena luz do amor redentor e santo de Deus, na experiência daquele habitar interior pleno do amor divino que vem através de Cristo e do Espírito Santo, que não pode ser nada a não ser humilde. Não estar ocupado com o pecado, mas estar ocupado com Deus, traz-nos libertação do ego.